campanha de solidariedade, nós estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da Face ou nos nossos pontos de coleta. Nós ficaremos muito felizes se puderem ajudar. Todas as doações estarão sendo doadas para uma creche na estrutural, então é de suma importância que todos participem. E agora passamos a palavra ao ministrante, Ricardo. Bem, obrigado, Clara, pela introdução. Pessoal, muito boa tarde, então, para todos vocês. Pode acontecer, tá? Já a gente fazer um alinhamento inicial, de repente a internet cair. Eu estou num hotel, num evento aqui, acredito que muitos professores de vocês também, chamado Genampad, que é o Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração. E no hotel que eu estou, a internet caiu agora, poucos minutos antes da gente começar. Então, eu estou pelo celular, tá? Caso trave a minha voz, a imagem, alguma coisa, por gentileza, vamos interagindo para que eu possa me situar aqui, tá bom? Tomara que dê tudo certo aqui. Eu até tinha trocado mensagem ontem com o pessoal, né, que está fazendo a organização, e de antemão já agradeceu o convite, né? A professora Patrícia inicialmente conversou comigo, depois eu conversei com alguns de vocês também. Dá parabéns aí por todo o curso de administração, né? Fazer o evento, promover a discussão e toda essa aplicabilidade, tá? Se vocês puderem ir interagindo comigo durante a nossa conversa, vai ficar mais bacana até para eu conseguir direcionar alguns exemplos, direcionar algumas necessidades em relação à temática, tá? A ideia é mostrar, dar uma visão geral de como é que efetivamente essa perspectiva de inteligência artificial ela tem sido usada ou efetivamente até certo ponto aplicada. Até não sei se vocês conseguem colocar mensagens aqui no chat, se vocês puderem, de repente, até colocar, falar um pouquinho se vocês estão atuando em alguma empresa, se vocês têm também trabalhado com inteligência artificial, só para me ajudar um pouquinho nesse início, por gentileza. Se vocês puderem colocar no chat alguma limitação, se puderem abrir o microfone e falar, por gentileza, só para eu conhecer um pouquinho o perfil de vocês, por favor. Opa, Rairon disse que tem contato só na faculdade, legal. Professor, vou falar aqui pelo microfone mesmo. Eu trabalho hoje com recursos humanos e eu uso muito o ChatGPT. Então, ótimo. Ele me auxilia assim, diariamente. Legal. E como é que a tua empresa, como é que essa empresa usa ou aceita você usar o ChatGPT? Problema que tem sido bastante discutido. Lá é bem tranquilo em relação a isso. Eles incentivam bastante. Essa semana, por exemplo, a gente teve uma semana de inteligência artificial. Só fala para ter cuidado, assim, né, com os dados, não colocar dados de colaborador lá, da empresa, informação confidencial, mas de resto é bem incentivado. Ótimo. Obrigado, Ana. É legal essa perspectiva, né? Uma área, até fazendo uma ponte, né? Talvez o pessoal deve ter comentado com vocês, mas você falou de IA, deve ter tocado, que é uma área que cresce bastante, que é People Analytics, que é uma área de você trabalhar com a perspectiva de análise, com alguns modelos de inteligência artificial tem crescido bastante. Assim como a gente trabalha, sei lá, numa área de desempenho, numa área de marketing, necessariamente ali você vai pegar a sua unidade de análise ao perfil do seu colaborador. Então, é uma fronteira que tem sido bastante explorada aí também. Obrigado pelo comentário. E o restante, pessoal, como é que é o contato de vocês com o IA? Só o ChatGPT? Eu tenho usado alguma outra plataforma? Sabe nem o que é isso também? Gabriela começou com empresa júnior, legal. Gabriela, no teu caso, é algum projeto ou vocês usam efetivamente a lógica, né, as ferramentas nos projetos? Só para eu ir direcionando aqui uma conversa.
O Flávio já tem um estagiário para chamar de seu, que é o ChatGPT. Muito bom. Bom que trabalho 24/7, né, Flávio? Pontos positivos. O que mais? O falou que está começando a usar. A Nelise, na minha aula de top, estamos falando muito sobre os impactos da IA. Exatamente. Muito bom. Bem, pessoal, vamos interagindo, acho que fica mais bacana para até, de alguma forma, conseguir trazer mais exemplos ou fazer com que o nosso bate-papo nos próximos momentos sejam mais alinhados, tá? À realidade de vocês. Por quê? Eu acho que antes de qualquer coisa, vale a pena até a gente conseguir. Deixa eu até compartilhar minha tela. Ao compartilhar. Peraí. Acho que vai dar certo. Só acho que a pessoa precisa ter que reiniciar aqui o aplicativo. Só um minutinho, por gentileza. Gente, o palestrante já volta, ele só está testando o aplicativo. Reiniciando.
Gente, boa tarde. Para quem entrou atrasado, o professor Ricardo Limão já avisou que ele está aqui em São Paulo, no congresso de ADM, então o hotel dele, às vezes, a internet pode oscilar. E aí ele precisou, como o Ryan falar, ele precisou reiniciar o aplicativo. Então a gente só pede para vocês aguardem um pouquinho, que daqui a pouco ele reinicia e continua a atividade. Pessoal, tarde de grandes emoções aqui. De tecnologia. Vamos lá. Vocês conseguem me ver e ouvir agora? Pane em tudo aqui. Sim, Ricardo. Beleza. Nossa, tudo errado aqui. Credo. Vamos de novo. Vai dar certo. Compartilhar minha tela. Credo. Peraí, gente. Travou. Nossa Senhora. Nada como falar de tecnologia e ter problema de tecnologia. Isso que é uma aderência prática do tema. Ó, boatos que agora vai dar certo. Esse. Se vocês puderem só confirmar para mim se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Sim, beleza. Eu sei. Então, deixa eu diminuir esse aqui também. Agora vai dar certo. Tô vendo. Perfeito, obrigado, pessoal. Bem, então vamos lá. Como eu tinha mencionado com vocês, acho que um dos grandes desafios de trabalhar com inteligência artificial e toda a minha formação acadêmica, ela também vem da área de administração, é enxergar um pouquinho como é que efetivamente essa área de IA pode, de fato, incrementar o que nós estamos fazendo, tá? Deixa eu até deixar um pouquinho mais aberto. Na tela. Não está aparecendo? Não. Tá sim para mim. Tá sim, professor. Tá. Eita. Para mim já não tá mais aparecendo. Então, gente, às vezes pode ser uma conexão, às vezes, na internet e também, às vezes, de vocês, Então, porque tá... Eu vou fechar e abrir de novo. Vamos ver se agora... Cruzei os dedos. Vamos de novo. Foi, tá certo. Aqui eu tô conseguindo enxergar também. Então, beleza. Então, vamos lá. Coloquei. Beleza, obrigado pelo feedback, pessoal. Bem, então, só como eu estava mencionando com vocês, talvez o grande desafio, e aí eu estou deixando o chat aberto, se vocês puderem indo me alimentar aqui sobre algumas perguntas para eu direcionando a minha fala, tá? Por quê? Como eu estava falando, assim, parte da minha experiência, tanto de estudar e também de trabalho, antes de eu voltar para o ambiente acadêmico, foi sempre na área de administração. E algo que eu acho que tem algum certo desafio, ou de alguma forma também um grande dilema, é como que efetivamente essa tecnologia, ou as tecnologias que estão servindo, como que ela efetivamente pode, de fato, contribuir. Por quê? Não sei se vocês já se perguntaram, mas muito do que a gente acaba fazendo, e até mesmo muito do que a gente acaba aprendendo, tem um grande desafio que é pensar assim, poxa, mas grande parte do que a gente entende quanto tarefa, grande parte do que a gente entende quanto processo, isso acaba sendo repensado quando eu coloco ou como eu alinho, que é uma perspectiva de tecnologia, tá? E aí, quando eu começo a falar nisso, só para a gente poder até ir se conhecendo um pouquinho, aqui é para vocês, se alguém tiver interesse, a gente poder bater um papo, pedir alguma indicação de material. Eu tenho, de alguma forma, tentado usar meus canais aqui de comunicação de rede social, geralmente como forma de me aproximar. E o que é interessante, quando eu começo
a trabalhar ou falar de inteligência artificial, é como se, de alguma forma, todos nós administradores, ou todos nós gestores, vocês, né, que estão se formando para já atuarem como gestores, seja o gestor para que vocês consigam, de repente, no próprio negócio de vocês ou atuando em alguma outra empresa, é verificar como que essas ferramentas, de alguma forma, podem automatizar. Por quê? A grande essência, até como do exemplo que vocês colocaram no chat, aí vocês novamente fiquem à vontade para ir colocando, para eu ir direcionando aqui, o grande desafio de quando a gente começa a receber ferramentas, aí eu vou dizer só 3 aqui para ver se vocês já usaram, e se vocês já usaram, vocês puderem até comentar comigo, se vocês já usaram essas ferramentas para resolver problemas gerenciais. A primeira foi a que vocês falaram, que é do chat GPT, em que se tornou uma discussão que tem recentemente, é que o chat, perdão, que o chat GPT virou, de alguma forma, o que o Google era para a gente. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu começo a pensar nas buscas que a gente fazia, até então, todas as buscas, ela ficava até então muito mais concentrada da gente fazer toda e qualquer pergunta para o Google. Então, vamos imaginar o seguinte, eu queria aprender qualquer coisa, eu queria revisar qualquer material, a gente fazia perguntas no Google. E, obviamente, ao perguntar no Google, a gente tinha um nível de transparência muito grande. Eu perguntava coisas simples e também perguntava, em alguns outros momentos, até coisas um pouquinho mais complexas. Bem, e o ChatGPT, de alguma forma, está automatizando. Nessa semana, inclusive, no final de semana para cá, não sei se vocês viram, já saiu uma nova atualização. Não sei se todo mundo está familiarizado, mas basicamente hoje, quando eu vou para dentro da plataforma do ChatGPT, que é dentro da OpenAI, que é uma empresa nesse sentido, você tem uma perspectiva que tem uma versão aberta, que é o 3.4, 3.5, e eles têm uma outra atualizada. Essa que é atualizada, que você paga em torno de $20 por mês, ele tem agora uma grande mudança, um grande incremento a trabalhar, por exemplo, com a perspectiva de visão computacional. Então, só para vocês entenderem mais ou menos aonde isso já está chegando, que aí tentando direcionar isso para uma lógica de gestores, que é pensar o seguinte: grande parte do que eu tenho feito, grande parte daquilo que de alguma forma eu estou querendo facilitar o meu processo, eu estou com um problema no Excel, por exemplo, ou de repente eu estou com alguma dificuldade de resolver alguma equação ou uma discussão. Basicamente, agora você vai apontar o telefone para que você quer responder, aquela imagem vai ser convertida, comparada no grande banco de imagem, e depois, de maneira direcionada, você vai conseguir ter comparações. Então, imagina a possibilidade de você conseguir resolver o mesmo problema por meio de múltiplas plataformas ou por múltiplas estratégias. Bem, isso acaba facilitando porque ali eu consigo aprender. Talvez a grande limitação de ChatGPT é que as bases ou as referências delas, de grande parte do que está nos próprios manuais, da lógica dos modelos também, que é uma lógica de LLM, ele vem de dados até de 2021. Então, grande parte do que vem pela frente ainda precisa, de fato, ser atualizado. Uma outra plataforma, até para vocês puderem colocar aqui no chat, se vocês já trabalharam. Uma outra que tem crescido muito, que é o próprio Bard, né? BARD, que é a própria plataforma de interação de inteligência artificial, que é do próprio Google. Na semana passada, por exemplo, quem é usuário recebeu uma atualização gratuita em que você pode automatizar, você pode começar a usar várias extensões. Então, você pode começar a fazer interação, que essa perspectiva de homem-máquina, eu mando uma pergunta, a inteligência artificial vai me dar uma resposta. Daí eu vou ter, por exemplo, interações sobre tudo que tem nos meus e-mails, eu posso pedir para ele analisar um determinado vídeo, está mais aberto e mais fácil. Se vocês quiserem colocar um link, por exemplo, de um site, e caso você queira um resumo, ou você queira que ele puxe as informações centrais, ele vai em determinado link, traz essas informações, você pode começar a fazer todo o planejamento, por exemplo, de uma viagem, você coloca lá o Google Flight, por exemplo, que é a plataforma que integra diferentes companhias aéreas, você consegue fazer todo o planejamento ali em tempo real. E a terceira, que tem surpreendido muito, principalmente no critério de você trabalhar com criação de imagens, que é a plataforma da Microsoft chamada de Bing, em que ela está muito customizada, e ali você pode começar a conversar como se fossem personas. E essa lógica de personas ela vai fazer muito sentido quando eu quiser, de alguma forma, tentar manipular, ou até mesmo eu queira operacionalizar aquilo que eu quero para públicos diferentes. Vamos imaginar o seguinte:
Se eu quiser fazer algo mais criativo, se eu quiser fazer algo mais casual, isso vai ser customizado. E isso, de alguma forma, vai mostrar para a área de gestão, que é o foco central da discussão de hoje, como que essa área de gestão, como é que elas podem se preparar para que a gente consiga ter diferentes soluções por meio do uso de inteligência artificial. Quando eu começo a pensar, e foi até o comentário inicial de vocês, quando eu levo para uma lógica do dia a dia da empresa, o ChatGPT acaba sendo muito mais o nosso Google de ontem, em que eu quero começar a tirar muito mais informações. Só que diferente do que a gente fazia até então no Google, em que eu fazia as perguntas, eu começava a buscar uma série de ferramentas, ou eu começava a buscar uma série de vídeos para conseguir pegar, de repente, tutoriais, o ChatGPT conseguiu customizar e aproximar muito mais daquilo que a gente estava fazendo. Se vocês pegarem, até por curiosidade, a própria busca no Google, já nas últimas semanas, não no Brasil, mas fora dela, algumas atualizações, quando você faz a busca, a recomendação dela já vai ser um resumo do que ela encontra na internet, e depois vai começar a recomendar sites muito mais direcionados para que você consiga, de alguma forma, investir o tempo que você tem. Para isso, até dos exemplos que eu dei agora, uma perguntinha simples, para eu poder conhecer aqui o perfil de vocês. Vocês já viram algum exemplo de inteligência artificial na área de negócios? O que vocês viram? O que vocês já usaram de IA na área de negócios? Conta para mim aqui no chat, por favor. Só para eu já poder entender a experiência, como é que vocês têm usado. Põe aqui. Vinícius desconhece, legal. Vamos falar um pouquinho então, Vinícius. O Vitor usa como analista de projetos. Legal, a Jerusa usa como bot para abertura de chamado. Eu até vou tocar um pouquinho nisso, ótimo. De TI, perfeito, Jerusa. O Vitor está mencionando também a lógica de escrita, organização e ideação, ótimo, facilita muito. O Guilherme como assistente virtual, ótimo. O que mais, pessoal, vocês têm visto aplicações? E aí, acho que é interessante, quando vocês estão colocando aqui para mim no chat, fazer, de repente, algum complemento. Esse complemento seria pensar, existe uma diferença quando você começa a pensar em uma lógica que se trabalha bastante numa perspectiva de marketing, que é quando a gente trabalha com a lógica de experiência. Talvez vocês tenham visto essa nomenclatura chamada de UX, né, ou experiência do usuário, que é interessante quando nós estamos sentados muitas vezes na cadeira do gestor, mas, por outro lado, quando estou pensando também na cadeira do gestor, do consumidor e do gestor. E isso vai mudar bastante, porque até mesmo a influência do que a gente começa a ter um pouco mais de usabilidade vai fazer a gente ser um pouco mais exigente. Poxa, se não está legal para mim, o que eu vou fazer de diferente? Se não está legal, como que eu posso fazer a alteração? Porque isso acaba sendo muito mais dinâmico. Por exemplo, a Maria colocou aqui o Bing para procurar informações de forma mais rápida. Nós começamos a perceber que aquela forma básica de eu colocar uma pergunta, e isso acontece por enquanto no Google, para depois eu tentar direcionar várias abas. Não sei se já aconteceu com vocês, ó. Às vezes a gente está querendo buscar um trabalho para fazer, por exemplo, da faculdade. E aí você vai colocar uma temática central do Google, aí você tem, obviamente, aquele campo. E aí depois você começa a ter que, a partir daquele campo, abrir vários links para você começar a descobrir aquilo que é o mais importante. E aí quando você vê, você toma um susto, você tem no navegador uma pancada de aba e fala, caramba, agora eu preciso começar a ler para começar a organizar. O que a inteligência começa a juntar para facilitar o processo? E aí eu já quero deixar alinhado com vocês, desde agora, desde essa conversa, a forma com a qual eu trabalho, a forma com a qual eu enxergo a inteligência artificial na nossa área de negócios é que ela é meio e ela não é fim. Tá? Por que ela é meio e não é fim? Se a gente começa a pensar até numa lógica bastante comum hoje na área de negócios, a gente começa a falar bastante sobre modelo de negócio, começa a falar sobre valor. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre criar o Canvas, né? Você vai verificar o teu negócio e você vai tentar descobrir qual que é o seu valor, o que você quer entregar para o seu mercado. O que a inteligência artificial vai fazer é você aproximar essa perspectiva. Muitos de vocês, por exemplo, colocaram aqui no chat em que vocês usam inteligência artificial como assistente virtual. O assistente pode ser um processo de venda, pode ser um processo de prospecção, ele pode ser também, de repente, por outro lado,
ele pode conseguir direcionar as dúvidas para conseguir melhorar um processo de experiência. Então, talvez o grande desafio para que a gente leve isso para dentro de uma realidade de negócio é que eu tenho que pensar que ele é meio, não é fim. Ah, mas eu tenho uma empresa que basicamente eu trabalho com tecnologia. Sim, mas o que eu quero entregar para o meu cliente? Se eu sou uma empresa, por exemplo, que trabalho, né, que vocês colocaram aqui de TI, como desenvolvedor, a minha ferramenta é meio para que a empresa consiga maximizar a entrega dele para o mercado. A minha empresa cria um assistente virtual para otimizar a interação com o meu usuário. A minha empresa vai usar a inteligência artificial para eu conseguir direcionar, por exemplo, melhor atendimento. A Maria compartilhou com a gente também que o chat PDF é interessante para procurar grandes informações. E o bacana, né, Maria, que a inteligência artificial alinha bastante. Às vezes eu falo bastante com o pessoal também sobre inteligência artificial no contexto de pesquisa, e algo que é bastante é o seguinte, não é que a inteligência artificial efetivamente vai fazer com que a gente pare de ler. Ao meu ver, o que a inteligência artificial tende a ganhar bastante velocidade e densidade é para que eu comece a escolher mais aquilo que eu estou lendo. Então, imagine o seguinte, ao invés de você ter que ler vários e vários e vários capítulos para conseguir entender alguma coisa, a inteligência artificial vai conseguir gerir a leitura prévia para você e falar, olha, esse capítulo, esse artigo, esse livro tem determinado tipo de conhecimento. E aí cabe a nós, enquanto profissionais, enquanto gestores, para que eu consiga identificar se aquilo efetivamente vai conseguir ou não entregar o que eu estou precisando. Bem, o exemplo que vocês colocaram para mim aqui, basicamente, está concentrado, então, em assistente virtual. E aí, só para alinhar todo mundo aqui, dentre os múltiplos conceitos que se tem hoje para falar sobre inteligência artificial, talvez o mais simples, que é uma criação de agente inteligente. Então, a lógica central é quais as tarefas em que eu consigo automatizar, quais as tarefas em que eu consigo ser mais rápido, quais as tarefas em que eu consigo entregar mais produtividade. Por isso que um dos dilemas, ou uma das discussões principais que nós acabamos tendo bastante nessa área de negócios, nessa área de carreira também, é basicamente o seguinte problema. Será que eu vou perder o meu emprego? Será que efetivamente eu vou ter dificuldade em me posicionar porque a inteligência artificial vai fazer? Basicamente, o que se tem hoje como foco, como discussão, é como que eu vou conseguir, de alguma forma, entregar mais valor. O integrar mais valor é necessariamente uma perspectiva de eu conseguir deixar claro o suficiente que eu consigo pensar de maneira mais estratégica. Essa amarração ou essa clareza do que eu estou fazendo para aquilo que se espera, ela vai começar a ter muito mais necessidade. Por isso que quando você trabalha, por exemplo, pegar uma grade do curso de administração, na parte de graduação, as múltiplas características que você vai enxergar, pensando um pouco em antropologia, sociologia, análise de dados, idioma, tudo que vocês considerarem, é uma forma de vocês conseguirem criar a inteligência necessária para a tomada de decisão. Talvez na empresa que vocês trabalham, talvez até mesmo na empresa júnior que vocês mencionaram, em geral, essas áreas acabam tendo uma caixinha que é uma área de inteligência de negócio. A área de inteligência de negócio é você pegar várias informações que estão dissipadas, pegar mercado, pegar consumidor, pegar dados econômicos, pegar comportamento. Eu coloco tudo isso como forma de juntar e tomar uma decisão baseada nisso. O que basicamente a inteligência artificial vai fazer para a gente é um pouco isso. Quando eu trabalho com uma lógica do ChatGPT, que é o exemplo mais simples que vocês até mencionaram que já usam para ficar claro, ele basicamente vai em várias fontes, consegue entender o que está acontecendo e vai dar um caminho para que eu possa avaliar se realmente ele acaba sendo o melhor. Por quê? O meu objetivo central nisso é para que eu tome ou eu melhore o processo de tomada de decisão. Se eu levo isso para uma lógica bastante usada hoje, seja talvez uma nomenclatura que você já tem ouvido, que é uma área de data science, a inteligência artificial é maior, data science está embaixo de tudo isso, é uma área que quanto mais dados, quanto mais informações, eu vou conseguir tomar melhores decisões. Mais eu tendo a conhecer o meu consumidor, mais eu tendo a conhecer as necessidades e, de alguma forma, vou tentar gerar desejo ou até mesmo ser um pouco mais relevante nesse processo. Então, só para a gente poder alinhar um pouco aqui alguma parte mais conceitual, o que se espera de inteligência artificial é que eles sejam capazes de juntar várias informações e eles consigam direcionar
tudo isso para mim. Agora, vai tirar, de alguma forma, tudo que eu estou fazendo? Não. A expectativa central que você tem hoje na área de negócio é que ela automatize o processo, tá? Então, vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro isso, tá? Primeiro, basicamente, quando eu trabalho com chat GPT, qual que se tornou, de alguma forma, um grande desafio? Não sei se já aconteceu com vocês, ou também se vocês já ouviram uma nomenclatura. Dentro dessa área de IA, pensando nessa relação homem e máquina, existe hoje uma interação ou uma necessidade para que a gente consiga deixar o seguinte ponto claro. Como eu vou fazer as minhas perguntas? Não sei se vocês já ouviram, mas tudo isso acaba sendo chamado por prompt, que é o que está chamado, que eu coloquei para vocês aqui na tela. Então, quando eu vou pensar numa lógica de marketing, talvez vocês já tenham ouvido falar de um termo chamado de persona. A persona são características ou comportamentais ou características técnicas, por exemplo, do meu futuro, do meu atual consumidor. Quando eu levo isso para a inteligência artificial, quando há essa relação entre homem e máquina, eu vou ter que criar uma persona. Eu vou ter que falar para o meu usuário, falar, olha, pense que sou um profissional com tanto tempo de experiência, tenho conhecimento de determinado nível, tudo isso vão se tornar elementos para que eu tenha um pouco mais de clareza, para que ele consiga dar respostas para o que eu preciso. Isso agora está virando uma profissão, já tem alguns cursos, inclusive, lá fora, que está fazendo essa habilitação, que é chamado de engenheiro de prompt, que é a melhor forma de você customizar ou até mesmo a melhor forma de você fazer pergunta. No início, por exemplo, vocês falaram da área de pessoas, na área de projeto, por que muitas vezes eu acabo não tendo as mesmas respostas quando eu faço perguntas de áreas correlatas? Porque muitas vezes eu posso fazer perguntas totalmente diferentes. Então, vamos entender um pouquinho do que vai acontecer. O que hoje os usuários acabam tendo um pouco mais de surpresa de entender o poder da inteligência artificial como o ChatGPT é chamado tecnicamente, né, de inteligência artificial generativa. Ela pega uma informação e a partir dessa informação prévia ela vai gerando, ela vai juntando certas conexões para que a gente consiga trabalhar. Um estudo que saiu no finalzinho do ano passado de uma consultoria, não sei se vocês conhecem, chamada de McKinsey. É uma consultoria internacional que, obviamente, além de ser uma consultoria, ela faz várias pesquisas e relatórios gerenciais. Ela descobriu que, tentando entender tudo que a gente faz dentro de uma empresa, isso na pesquisa está dentro do contexto norte-americano, tudo que está dentro das atividades que a gente faz, por quê? Vamos pensar lá numa pirâmide da empresa, né? Eu tenho nível estratégico, tático, operacional. Tudo que eu pego, por exemplo, do tático e do operacional, eles conseguiram entender que aproximadamente 10% do que a gente realiza diariamente nas empresas, elas podem ser automatizadas. O que isso quer dizer? Atualizar um relatório, extrair um dado, mandar alguma informação, tudo isso pode ser feito por parte de robô. Aí você começa a pensar, tá, mas aonde que eu vou nisso? Por mais que a inteligência artificial consiga necessariamente atualizar o relatório que você está fazendo, só que por enquanto ela não tem, né, a oportunidade, ela não consegue entender como é que está relacionado com o mercado. Exemplo, ela pode mandar um relatório e falar, olha, houve uma queda de 5% nas vendas, houve uma queda ou um problema gerencial. Nós, enquanto gestores, é aí que vai vir a nossa forma de a gente conseguir materializar ou tangibilizar a nossa competência. Poxa, eu estou conseguindo verificar agora em tempo real a quantidade entre oferta e demanda. E essa automatização pode ser uma forma de verificar quais são as estratégias que eu vou trabalhar. Então, algumas tarefas delimitadas nesse percentual, processamento de dados, atendimento ao cliente e até mesmo, como vocês colocaram agora há pouco no chat, a lógica de design e redação. E até antes de eu avançar, só vou fazer uma perguntinha aqui para ver se dá polêmica com vocês aqui. A questão de você escrever, né, vocês falaram agora há pouco, por exemplo, o Rafael mencionou do copy. Pensando nisso, eu acabei de falar para vocês, em que a lógica da internet, da inteligência generativa, uma informação vai conectando nas outras, eu vou desmembrando esse conhecimento. Será que a área de redação publicitária, será que a área de copy, que está criando novas postagens, será que realmente, na visão de vocês, ela está ameaçada pela inteligência artificial? Se puderem colocar aqui no chat, será que
parou agora, eu vou lá, peço um monte de postagem, peço para montar um carrossel, estratégia de reels. Será que está tão fácil assim para a gente conseguir gerar engajamento? Tentar viralizar um conteúdo? O que vocês acham? Já chegamos nessa fase? Vocês acham que tem muito pela frente? O que vocês me dizem? Deixa eu ouvir vocês. Vitor dizendo que não, tem limitações, ótimo. Vinícius, a concorrência está maior. Carla, acho que tem muito pela frente, concordo. O que mais? Não sei se a Carla, a professora Carla do Experimentas. Vitor, para casa mais singular, de menor orçamento, é uma ótima saída, bacana. O que mais? Ótimo. O que mais? Olha que bacana que vocês estão falando, para a gente tentar pensar. Quando a gente começa a falar da lógica da pandemia, talvez vocês devam lembrar um pouco disso. Durante a pandemia, todo mundo falou, poxa, agora tudo vai ficar online. Depois que a gente viu que, não seriamente, a questão híbrida on e off fez sentido. Quando vem inteligência artificial, por algum lado, então falou, poxa, agora acabou. Mas veja, eu posso dar comandos, eu posso criar personas, eu posso criar estratégias. Só que por mais que eu passe tudo isso, a inteligência artificial não tem ainda essa questão da empatia, essa questão da emoção para conseguir pegar, por exemplo, estratégias e conseguir tocar um pouco mais, por exemplo, do meu consumidor. É uma evolução esperada, tá? Dentro da literatura de inteligência artificial, isso realmente se espera, tá? Por quê? Até a Carla está colocando, né? Pesquisar sobre os efeitos do uso de IA sobre os resultados esperados. Ótimo. Existe já uma expectativa em que a inteligência artificial, de alguma forma, vai fazer tudo, mas, como o Alisson colocou, que é a perspectiva de evolução. Talvez o grande desafio nesse processo evolutivo, e aí a discussão da provocação para vocês do COP, ele pode sim gerar textos padrão. Ele pode sim gerar imagens previamente formatadas. Só que a forma com que aquela postagem faz aquele texto, ele está muito alinhado a uma realidade que não está dentro ainda da internet. Por isso que a minha lógica, mas que eu gosto muito de trabalho quantitativo, mas muitas vezes ir a campo, você conseguir entender a realidade, entender o lado do consumidor, ele pode ajudar e muito a você entender coisas que não estão, por exemplo, escritas ou previamente analisadas. Por quê? Veja, como é que é uma lógica ou como é que a inteligência artificial vai funcionar? Ela não vai olhar o meu consumidor que ele está passando agora. Ele não vai olhar a crise, ele não vai olhar quais são os medos e os anseios. Ele vai olhar esse consumidor como ele era para trás. Então, ele vai sugerir com base do que aconteceu, tentando fazer um paralelo. A grande discussão que se tem hoje para estudar a administração é imaginar o seguinte contexto. Todos os livros, e eu vou até certo ponto generalizar, por motivos óbvios, ele está analisando como que é o comportamento das empresas antes da pandemia. O que tem, de certo ponto, um consenso hoje nos estudos da administração, os estudos na área de negócios, é que depois da pandemia o cenário mudou. Então, há uma necessidade de a gente conseguir entender como que as empresas, ou como que nós gerimos empresas a partir da pós-pandemia. Porque o que acontecia antes não vai voltar. Houve uma ruptura, houve uma quebra estrutural do que efetivamente aconteceu. E isso, infelizmente, por enquanto, a inteligência artificial não coloca. Então, sim, a gente acaba tendo um grande desafio que, por mais que ele consiga olhar para o ontem, ele vai ter muita dificuldade de entender por questões aí comportamentais. E aí, isso é um dado adicional, por mais que, por algum lado, a gente tenha uma perspectiva que essa lógica que a gente está usando. E aí, vamos só pensar o seguinte, tá, pessoal? Quando eu estou falando de inteligência artificial, principalmente na perspectiva do chat GPT, uma interação homem-máquina, a gente chama de uma lógica generativa. Informação passada gera informação futura, por isso que ele consegue fazer o texto totalmente organizado. Há uma necessidade também de criar novos empregos, principalmente nas áreas de tecnologia. Mas vamos pensar o seguinte, eu particularmente penso que as grandes contribuições, as grandes implicações do que a gente pode ter de melhoria para o processo vai vir em área de fronteira. Vamos imaginar o seguinte, não sei se vocês já viram, mas tem uma imagem que talvez fique mais claro para vocês, que ele vai dizer mais ou menos o seguinte, a área de data science, todo mundo fala ciência de dados, é uma junção de alguns conhecimentos. É, primeiro, uma junção da área de matemática,
e estatística, é uma área de computação e também está ligado com uma outra dimensão que é a área de negócios. Então, eu vou pegar a área de dados, vou entender a parte analítica, vou pegar a parte de computação, só que eu tenho que fazer essas duas áreas integrarem com o negócio. E aí é que a nossa carreira, nós, enquanto administradores, vai ser nesse ponto que efetivamente a gente vai poder se diferenciar. Por quê? Enquanto todo mundo estiver olhando para a ferramenta, aí eu volto ao meu argumento anterior. Inteligência artificial deve ser trabalhada como ferramenta, como meio e não fim. Dessa forma, nós, enquanto gestores, nós, enquanto administradores, a tendência é que eu tenha muito mais habilidade para amarrar, porque a inteligência vai estar dando uma série de informações. Só que eu, enquanto gestor, eu vou ter um pouco mais de facilidade para entender qual a aplicação e, obviamente, que pode estar dando certo ou pode estar dando errado ao longo de todo esse processo. E nós, enquanto administradores, né, estou dentro aqui do excelente trabalho de vocês na semana aqui de administração, é pensar como que eu consigo colocar a administração para enxergar as outras áreas atuando. Por isso que, teoricamente, quem está no nível estratégico tem que conseguir enxergar cada uma daquelas caixinhas, por exemplo, que nós temos no organograma. Uma expectativa de como é que isso pode acabar sendo usado. Primeiro, uma lógica de robótica. Isso vai ajudar bastante, inclusive no processo de interação. Já acontece há muitos anos, mas, obviamente, isso tende a ter uma grande vantagem, principalmente na questão de automação de tarefas. Exemplo simples, que é algo que era impossível há muitos anos, já tem certa viabilidade hoje, todo o processo industrial ser mecânico. Então, a robótica vai facilitar. Na área médica, inclusive, grande parte hoje das cirurgias já são feitas por meio de apoio ao robô. Então, há uma utilização muito grande nesse processo. Um outro aspecto que ganha bastante volume é uma área de processamento de linguagem natural. Por que essa área ela faz tanto sentido? Vejam só, o argumento anterior foi, olha, imagina que eu estou trabalhando numa área ou estou trabalhando num contexto pré-pandemia. Basicamente, as interações que nós tínhamos, eu basicamente ia até uma plataforma como o iFood e dava uma nota. Nota 2, nota 3, nota 5. Se vocês lembrarem, durante a pandemia, as empresas começaram a solicitar para que, além da nota, eu fizesse comentários. Então, a minha opinião textual começou a ser extremamente importante. Vamos colocar conceitos nisso. A grande parte hoje da área de dados em que a inteligência artificial consegue trabalhar são dois principais blocos. No primeiro bloco, a gente chama de dados estruturados. O dado estruturado é como se você tivesse uma planilha em que você tem as colunas e você tem as linhas. Tudo que está aqui, eu consigo levar para uma plataforma e já consigo rodar. Então, você está no Excel, dali você pode fazer um gráfico, dali você pode calcular a média, então está tudo certinho. Só que, para a inteligência artificial, que é uma área que tem crescido bastante, que é processamento de linguagem natural, ela trabalha com dados não estruturados. Palavras, vídeos, postagens em redes sociais, comentários, uso de emoji, uso de hashtag, são informações em que eu preciso lapidar para que eu comece efetivamente a conseguir analisar. Então, quando eu começo a colocar várias palavras em que as empresas pedem para que eu dê uma nota, dado pronto, 1, 2, 3, 4, 5, e eu começo a colocar o texto, os algoritmos de processamento de linguagem natural vão trabalhar com uma técnica chamada de análise de sentimento. A análise de sentimento é como a forma de eu conseguir saber se aquilo que você está dizendo da empresa é positivo, ela é negativo ou é neutro. E aí eu vou conseguir pegar nas redes sociais, hoje grandes plataformas fazem isso, a RD Station, que é uma das mais famosas, tem relatórios bem legais nesse sentido, e vai mapear tudo que tem na internet, vai pegar as palavras-chave, vai pegar a hashtag ou arroba, e vai gerar para você uma análise direcionando, falar, olha, está vendo tudo que está sendo colocado aqui? Você consegue identificar o que as pessoas estão falando de você. Só que veja, esses dados não estão prontos numa planilha. Eu tenho que processar os dados, e o processamento de linguagem natural trabalha muito bem com essa perspectiva de pegar dados não estruturados. Uma outra área que tem crescido bastante, que é uma lógica de aprendizado de máquina. Talvez o termo mais conhecido é a machine learning. Basicamente, eu vou aprender com suas preferências. Exemplo simples,
vocês entenderem como é que a inteligência artificial tem usado. Quando você está assistindo um filme na Netflix, e aí você está escolhendo o filme, você pode perceber que agora começa, o algoritmo vai melhorando, uma área que fala assim, filmes recomendados para você. O que aquilo quer dizer? Baseado em uma série de filmes que você assistiu, vários tipos de conteúdo que você assistiu anteriormente, ele vai entender que aquilo há uma relação. E veja que é uma relação não estruturada. Não é o filme, é o enredo, é o tempo de duração, é quanto tempo você ficou assistindo o filme, o perfil do filme, o roteiro, atores, e tudo isso entra como informação para que a máquina aprenda e comece a recomendar para você. E aí, quando eu começo a pensar que as ferramentas hoje de inteligência artificial, após ela te entregar o resultado, embaixo, ela tende a pedir para que você avalie. Se vocês lembrarem do próprio ChatGPT, quando ele entrega a sua resposta, embaixo ele vai ter um like e vai ter um dislike. Quando você está dando um feedback para a plataforma, para a inteligência artificial, ele vai dizer, olha, se você colocou um like, então quando ele me pergunta para que eu faça uma proposta em gerenciamento de projetos, e eu entendo que esse gerenciamento de projeto está ligado, por exemplo, a um controle de valor, eu entendi que está tudo certo. Então, a próxima recomendação, ele vai seguir baseado nesse critério. Por outro lado, quando eu coloco o dislike, ele vai entender, poxa, ele colocou que esse não é o filme que ele gosta. O que eu vou fazer? Eu vou ficar observando novamente quais os tipos de conteúdo que ele está consumindo para que eu consiga recomendar o que vai efetivamente ser analisado. Então, isso se torna extremamente importante, essa interação, novamente, homem-máquina, e também, obviamente, uma forma de eu conseguir operacionalizar todo esse efeito. E uma outra área também que tem crescido bastante, que é uma área de visão computacional. E amarrando com o que eu falei com vocês no início da nossa conversa hoje. A última atualização do ChatGPT, outras plataformas já tinham isso, só para vocês entenderem como isso tem implicação em negócios, principalmente em varejo. Se vocês pegarem o aplicativo da Amazon, e vocês forem lá em cima, na busca, onde vocês iriam, obviamente, colocar o produto, vocês vão verificar que lá do cantinho direito vai aparecer como se fosse uma câmera. Quando você aperta na câmera, obviamente ele vai ativar, e se você apontar, por exemplo, para o computador, se você apontar para um telefone, para um relógio, ele vai automaticamente, dentro do marketplace, todas aquelas empresas que estão conectadas, e vai tentar, por meio de uma imagem, identificar relações para que isso gira para você um produto que você possa comprar. Isso é uma lógica de visão computacional. Aonde que a inteligência artificial entra nesse processo, pensando uma lógica generativa como o ChatGPT? Quando eu tiro uma foto, ele vai comparar com várias imagens e vai recomendar efetivamente o que pode acontecer. Pensando com a área médica. Grandes evoluções hoje nas lógicas de algoritmo, um determinado laudo é comparado com vários milhares, milhões de laudos anteriores e fala, olha, o diagnóstico para esse laudo, com determinado nível de similaridade, ele tem, por exemplo, determinado impacto. Então, a pessoa tem uma probabilidade de determinado aspecto acontecer ou não. Bom, dúvidas, pessoal, em relação a algumas aplicações que eu falei até agora? Tranquilos, perguntas? Essa última, Ricardo, eu não compreendi muito bem, não. Você diz o da medicina? É a da... Tira, por favor, da frente aí a computacional que você deu o exemplo da Amazon. É porque a internet deu um pico aqui, cortou. Tranquilo, olha só. Desculpa, seu nome é Jerusa, né? Jerusa, olha só. Olha o que acontece com a Amazon. Para facilitar. Se você tiver o aplicativo da Amazon no seu celular, tá? Se você abrir ele, lá em cima vai ter um campinho branco para você digitar a busca. E aí, do lado direito dele, deve ter como se fosse uma câmera. Se você apertar nele e apontar a câmera, obviamente vai ativar a câmera do seu celular. Se você apontar para o seu computador e confirmar, ele vai tirar uma foto do seu computador. Como é que a Amazon aprende? Mediante milhares e milhares de produtos cadastrados, ele vai, primeira coisa, reconhecer que aquilo é um computador. Ao reconhecer, ele vai tentar buscar dimensões.
Quando ele começa a descobrir com dimensões, ele vai conseguir descobrir que tem, por similaridade, por exemplo, marca daquele produto. Sabendo disso, ele vai dentro do banco de produtos dele. A Amazon, Magazine Luiza, Via Varejo, qualquer outra, trabalha com uma lógica de marketplace. Várias empresas conectadas num único ambiente. Todas essas conexões vai fazer com que ele pegue a foto que a Jalusa tirou do computador, vá em todas as empresas que estão ofertando o produto e fala, olha, este produto, determinadas características, eu vou recomendar para o meu usuário. Então, não preciso falar o que eu quero. Eu vou recomendar. Isso ajuda muito porque é uma forma de eu conseguir ser muito mais assertivo e, às vezes, a gente tem dificuldade com palavras explicar o que eu quero. Quando eu uso a imagem com a perspectiva de visão computacional, ele vai conseguir aprender daquele produto com grande perspectiva de aprendizado em relação a várias fotos que foram categorizadas dentro do software. Então, a lógica da Amazon de mostrar novos produtos vai vir com tudo que já cadastrou e vai conseguir fazer uma recomendação mais assertiva do seu processo. Ficou claro? Ficou sim, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ficou claro a questão da imagem, mas teria alguma relação com, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, né, de um produto em um site qualquer, e depois se a gente abre o Facebook, começa a aparecer aquele produto, né? Se a gente abre um e-mail, tá lá no cantinho aquele produto. Tudo que a gente abre na internet, está lá o produto para gente. Perfeito. Tem alguma relação com... A pergunta é muito legal porque dá para a gente trabalhar com outros contextos, tá, Gil? Está aproveitando o que você colocou, que é o seguinte. Primeiro, que é interessante a gente conseguir falar primeiro de Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um grande desafio hoje para trabalhar com inteligência artificial. Por quê? O exemplo que eu dei para vocês agora há pouco de Machine Learning, aprendizado de máquina. Então, eu preciso que você me dê muitas informações suas para que quando eu for fazer alguma recomendação, eu saiba muito mais do que eu estou fazendo. Hoje, em sua grande maioria, os sites, quando a gente ingressa, vai ter uma informaçãozinha, geralmente no rodapé, dizendo se eu aceito ou não compartilhar, eu gosto mais de cookies. Para facilitar, o cookie é uma informação do usuário. Eu vou rastrear o que você faz. Eu vou descobrir qual que é a sua máquina, qual site você entrou, qual tempo você ficou, uma série de outras características. Aí quando você me diz assim, poxa, eu estou aqui no meu computador, estou assistindo esse bate-papo aqui, e aí eu fiz uma pesquisa em relação a um determinado livro. Por que quando eu troco de plataforma, ele vai vincular? Porque a lógica que tem por trás de edit, de anúncio, ele está pegando as informações que estão previamente rastreadas no seu computador. E aí, quanto mais você troca de plataforma, ele vai te levar a isso, porque ele entende que é aquele conteúdo que você está querendo. E aí há grandes discussões. Mas eu não autorizei. Aí é uma outra grande briga que se tem hoje com a perspectiva de sigilo dos dados. Você trabalhar com a questão de confidencialidade desses dados. Por isso que hoje as empresas acabam tendo uma grande dificuldade de pegar as informações dos consumidores ao longo do tempo. Por que a plataforma de e-commerce consegue fazer isso muito bem? Porque ele vai mapeando as minhas atividades em vários momentos. Então, imagine o seguinte, várias buscas em vários navegadores de varejo. Eu consigo saber que você está olhando determinado produto. Então, quando eu for pensar a jornada de compra, quando eu for pensar o processo de compra, eu já sei qual que são mais ou menos os trajetos que você está fazendo, tá? Então, há uma perspectiva de marketing digital. Até o Vinícius colocou também de remarketing aqui, o Vinícius está super certo, que é uma lógica de eu conseguir trabalhar com aquele produto até você chamar a atenção. Por quê? Novamente, a pergunta Jerusa é bem legal, por quê? Pra vocês terem uma ideia, final dos anos de 1950, era esperado que nós, enquanto consumidores, só para vocês terem uma ideia, em que nós comprávamos os produtos a partir de uma necessidade de compra. Eu vou trocar o meu celular porque o meu está com problema. Só que tudo avançou, em 2009 tem uma ruptura central nessa discussão, e diz o seguinte, eu não compro o produto por meio de uma necessidade, eu compro porque eu quero. Se eu quero comprar um produto, eu, enquanto empresa, eu tenho que estar de olho quais são os elementos, quais são as características que faz com que eu estimule você a procurar o meu produto na internet. E aí, obviamente, essa lógica de anúncio virou um grande negócio. E isso faz bastante sentido
para conseguir verificar formas de eu gerir ou recomendar melhor produto para você. Aprendizado de máquina, o que você está fazendo, eu estou recomendando e vendo que você está dando continuidade. Um outro exemplo, como é que a lógica computacional tem aprendido. Se vocês pegarem, eu vou pegar no YouTube, por exemplo, depois vocês reparam, se vocês estão assistindo vídeo no YouTube, obviamente, quando você não tem assinatura, então você está vendo as propagandas ali. E quando você está assistindo uma determinada propaganda e você está ficando um tempo maior nela, a chance daquele tipo de produto ser colocado novamente é maior. Se você começa a só avançar e começa a cortar, você vai ver que vai começar muito mais a abrir como se fossem enquetes no YouTube, perguntando qual tipo de campanha que mais chamou a atenção nas últimas sessões que você teve na plataforma. Formas de eu conseguir comparar. Por que isso é legal? Real time, dado em tempo real. Aí eu consigo ser muito mais assertivo. Fez sentido? Total. Você, a gente pode contar para ninguém o que a gente quer, senão já viu. Qualquer lugar que a gente fala, está no shopping. Você está querendo uma roupa, mas eu nem te falei não, mas já estou sabendo. Então, isso realmente deve acontecer, tá? Muito bom, pessoal. Fiquem super à vontade para poder perguntar, tá? Bem, o que nesse sentido, aonde que isso está chegando na área de negócios? Primeiro, é esperado que a gente tenha mais aumento de eficiência e produtividade. O que quer dizer produtividade? Aí eu sempre dou um exemplo só para nivelar o conhecimento. Exemplo simples, tá? Deixa eu até abrir o chat aqui de novo. Perguntinha boa para cair em prova. Quem já fez disciplina de produção, por exemplo, que é a seguinte, ó. Deixa eu abrir o chat aqui. Se eu tenho uma máquina, e com essa máquina eu faço 100 canetas por hora. Aí eu arrumo essa máquina está fazendo 115 por hora. Beleza. Agora eu vou comprar, por exemplo, uma outra máquina e começa a fazer 200 canetas por hora. A produtividade é com a primeira máquina em que eu estou fazendo mais de 100 para 110 ou a aquisição de uma outra máquina? Como é que eu tive mais produtividade? No primeiro exemplo ou no segundo? Fazendo mais com a mesma ou ampliando a capacidade de produção? Aonde que eu estou aumentando a produtividade? A 1 ou a 2? Ótimo, o Vinícius colocou mais com a mesma, que é o conceito. Beleza, Rafael também, isso aí. É o conceito clássico de sinergia, né, que a gente aprende na administração. Por quê? O que se espera hoje com o uso de inteligência artificial? Vamos imaginar que eu tenho 8 horas de trabalho. Das minhas 8 horas de trabalho, eu tenho uma expectativa em que em 8 horas de trabalho, eu gaste 4 horas dela só indo no sistema, indo na minha plataforma, indo no BI, enfim, captando esse dado e analisando. O que se espera da IA? Em que ele mesmo vai lá no BI, ele vai lá na tua base de dados, vai lá no teu servidor, puxa o dado e já coloca tudo mapeado para você. Aonde que é a produtividade? Na tomada de decisão desse processo. Por isso que espera-se que nós, enquanto gestores, a gente tenha a melhor tomada de decisão. Só que, eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente trabalha com a perspectiva de data science, eu tenho matemática e estatística, eu tenho computação e eu tenho negócios. Aonde que tem uma grande necessidade para que nós, enquanto administrador, a gente consiga entrar nesse circuito todo? Eu posso ter muito dado, só que o insight vem do negócio. Se vocês jogarem por curiosidade, por exemplo, depois no Google, ou no ChatGPT agora, depois joguem o seguinte comentário. Métricas para performance de empresa. Métricas para startup. Vocês vão se surpreender com a quantidade de métricas que são regrinhas para eu conseguir entender. Isso é uma forma de eu conseguir melhorar o processo de tomada de decisão. Em geral, quem entende muito da área de TI, da área de tecnologia, tem dificuldade em criar esses indicadores. Ele consegue ver os dados. Mas analisar, vamos pensar numa lógica de marketing. Poxa, eu quero saber ticket médio.
seja, quanto que as pessoas estão gastando em média, uma taxa de conversão, quantidade de pessoas que entram da loja, quantidade de pessoas que compram, quantas pessoas entraram na minha loja, por exemplo, se as pessoas estão comprando, o mesmo usuário comprou no canal online e se esse mesmo usuário comprou também no canal offline. Tudo isso são estratégias em que eu vou verificar por que eu quero aumentar a produtividade. Eu vou fazer muito mais, eu vou tomar mais decisão, vou conseguir entender muito mais nesse momento, no meu contexto. Talvez o grande desafio é que a gente comece agora com o uso de inteligência artificial em negócios, em especial, eu consiga ter muito mais facilidade para conseguir tomar a minha decisão, porque agora eu tenho acesso às informações. Por isso que trabalhar com um outro conceito que é extremamente importante também, que é chamado de Big Data, ou grande volume de dados. Esse talvez seja o grande desafio. E aonde que tem um ponto que eu acho que é importante mencionar com vocês. Quando você trabalha, por exemplo, com uma lógica de comportamento do consumidor, que é o primeiro ponto. Em geral, quando eu, empresa, quero entender o seu perfil como comportamento, eu posso te mandar um questionário. Eu vou pedir para você responder. Legal. Só que, pensando numa forma de eu criar estratégias, ou pensando numa estratégia para que eu consiga identificar como que você está ao longo do tempo, eu tenho que te mandar vários questionários para você responder. Mês 1, mês 2, mês 3, imagina a complicação que isso vai ser. Por que a inteligência artificial, nesse ponto, ele tende a conhecer muito mais do que a gente está fazendo? Porque, como eu acabei de dar o exemplo da boa pergunta Jerusa, que ele consegue pegar, rastrear tudo que eu estou fazendo na internet. Então, ele tem as mesmas informações, ele tem os meus hábitos, ele tem um rastreio por muito mais tecnologia. Aonde que a inteligência artificial consegue moldar? Se eu levo isso, por exemplo, uma área de design, só para vocês terem uma ideia de como isso não está tão longe. Entre os anos de 2008 e 2010, um grupo dentro do MIT, lá da Escola de Negócios, criaram um modelo chamado de Web Site Morphing. O que quer dizer isso? Mediante aonde você estiver entrando, ou seja, o meu IP, o número da minha máquina, ele é brasileiro. Beleza, estou no Brasil. Se ele é da Ásia, ou se ele é, sei lá, América do Norte, quando eu for entrar na página, vai ser reconfigurada mediante o meu perfil. Porque se sabe que com grande acesso a informações, por exemplo, no Brasil a gente tende a olhar geralmente para as informações mais localizadas no lado esquerdo. Geralmente o pessoal da América do Norte, nesse estudo eles mostraram isso, eles tendem a olhar mais para o centro. Tanto que se vocês olharem geralmente sites de companhia aérea, ou essas empresas que trabalham com pacotes, o grande cerne das informações são justamente no centro, porque tem uma série de estudos nesse sentido. Como é que eles aprenderam isso? Muito dado ao longo do tempo. Isso é uma forma de eu conseguir aumentar e, de alguma forma, claro, melhorar também o processo de tomada de decisão. Por outro lado, há um ponto que a gente pode conversar também, pensando em aplicação. Talvez se eu levo isso para uma lógica de saúde, eu estou trabalhando, como eu falei para vocês, pensando em formas de eu conseguir trabalhar com prevenção, vamos levar isso para negócio. Eu posso trabalhar pensando numa lógica como plano de saúde, se eu tenho vários laudos, se eu tenho vários protocolos, eu consigo saber que determinado processo está me custando, o que os planos de saúde fizeram muito mais recentemente? Olha, tão importante quando eu ficar pagando vários médicos ao final, eu vou analisar vários volumes de dados, eu vou entender vários níveis de comportamento, para eu conseguir falar, poxa, se eu, de alguma forma, eu libero agora as pessoas para terem acesso, para ficar bem simples, nutricionista, eu sei que esse pessoal, quando chegar a determinada idade, ele tende a ter uma redução de determinada taxa. Então, eu tenho, de alguma forma, como reduzir. Aonde que isso virou um desafio, né, para gestores na área de saúde? Teleconsulta. Pós-pandemia, houve ou tem ainda um grande desafio que as pessoas querem esse tratamento ainda de maneira digital, né? Muita pessoal que trabalha com a área de terapia, por exemplo, ainda está fazendo isso. Você tem que verificar como que você vai garantir, por exemplo, em negócio, a sustentabilidade dessa operação, a lógica também da experiência. E, por fim, também essa questão da automatização. Não sei se alguém já trabalha, por exemplo, com plano de saúde, tem um negócio chamado de glosa. Se o médico fala que houve 10 coisas, você tem que pegar todo um processo
falar, olha, você disse que usou 10, mas no protocolo tinha que usar só 8. Aí você faz, não paga 2. Aí você fala, poxa, agora eu vou automatizar. Em vez de eu ficar olhando o protocolo, eu subo as informações, ele compara, eu tenho um relatório, já levo para frente para automatizar todo o meu processo. E outro ponto também, o setor financeiro tem usufruído muito do uso da inteligência artificial, por exemplo, na detecção de fraudes. Vocês podem ver hoje que o volume de taxa de acerto que é fraude acaba sendo maior. Por mais que tenham muitas fraudes, aí não sei se vocês repararam, grande parte das fraudes ou dos golpes, né, na verdade, da área financeira, de alguma forma, eles estão um pouco mais concentrados na perspectiva comportamental. Não sei se vocês repararam isso, também se vocês concordam. Por quê? Ele vai te ligar falando que ele é da empresa para você tomar determinado procedimento. Não tem nenhum rastro digital disso. Ele vai apelar para a questão do comportamento, da sua atenção, de uma série de outros elementos. Ele vai tentar pegar características emocionais para tentar aplicar um golpe em você, porque ele está fugindo daquele processo. Quando você passa o cartão, ou você tem, né, o teu número de cartão de crédito, você usa um cartão com número para comprar alguma coisa, por exemplo, para compras digitais, ele consegue comparar com todo o histórico. Então, se você tem determinado consumo, houve um pico, ele já para lá, vai lá e te pergunta se está tudo certo. Então, a inteligência artificial, de alguma forma, consegue viabilizar isso também. Uma outra perspectiva também, para quem gosta dessa área de finanças, é avaliar a lógica de risco. Qual que é a chance de eu conceder mais crédito? E aí vamos pensar até o que está acontecendo agora, ver se vocês concordam com o raciocínio. Vocês devem ter visto, né, que o governo liberou recentemente um processo que é a questão de você fazer com que grande parte das pessoas no Brasil que tem dívida até determinado valor, essas pessoas estão tendo facilidade para quitar essa dívida. Concordam que agora, ao saber que determinado volume de pessoas tiveram o potencial de conseguir negociar essa dívida, ela vai ter, por exemplo, uma estratégia daqui para frente, como é que ela vai lidar com essas pessoas. Então, qual é o risco dessa pessoa voltar, por exemplo, a contrair uma outra dívida em valores similares? Por que eu sei disso? Eu sei um grupo de pessoas que teve determinado acesso, teve uma campanha, como é que vai performar daqui para frente? E, claro, um outro contexto que deve funcionar bastante com vocês, oferta de produto e serviço personalizado. Um exemplo que talvez já faça vocês lembrarem de exemplos. Provavelmente, muitos de vocês aqui, e eu arriscaria dizer em torno de 80%, como grande parte aqui da audiência são alunos, devem ter conta em alguma fintech, ou banco tecnológico. C6, Nubank, Banco Inter, dentre outras. O que eles conseguem ver? Como a gente acaba entrando na plataforma, obviamente, para fazer a transação, só que eu começo a verificar como que eu posso customizar. Porque ele tem que rentabilizar. Ele não rentabiliza por meio de tarifa. Fintech acaba não cobrando tarifa. Só que ele começa a colocar cada vez mais uma maior gama de serviço. Antigamente, se eu quisesse ter um seguro de vida, por exemplo, eu falo, olha, seguro de vida para a faixa etária de tal, se tem doença, não tenha tanto. Onde que a IA está ajudando? Ela está pegando determinados perfis, personas, que eu falei para vocês com marketing e trabalho, e direciona para alguns exemplos. Então, vai dizer, bem, eu vou pegar a idade e vou dar uma gama de opções. Então, imagina como se fosse um mapa mental. Eu tenho um campo, eu vou expandindo para opções. Mediante aquele que ele expande, eu vou dando algumas outras. Isso, vocês entenderem, só quem gosta mais dessa parte analítica, uma lógica que tem crescido bastante dentro de IA para tomar decisão é chamada de árvore de decisão. O que eu escolho dá interferência ao impacto próximo. O que eu escolho vai interferindo nesse processo. E aí eu consigo customizar. Então, se você tem idade, se você ganha até tanto, eu vou abrir algumas opções do que você deve contratar. Então, hoje, a expectativa das empresas, desse setor financeiro, ao usar inteligência artificial, é não vender produto único. Ela vai vender produto que, de alguma forma, te atenda melhor. E, claro, que a expectativa de atender melhor é que você passe a ter mais tempo. Variável simples para isso. Nos anos de 1990, marketing, o professor propôs uma métrica chamada de valor vitalício do cliente. Quanto tempo esse cliente fica com a minha empresa? Então, eu não quero que o meu cliente venha aqui, compre meu seguro e o ano
12 meses acabou e vou embora. Não. Como é que eu faço ele ser recorrente? Personalizar. Nem todo cliente ele é igual a todo mundo. Eu tenho que pegar as informações e, obviamente, conseguir operacionalizar um pouquinho aí para frente. Tá bom? Dos exemplos que eu dei até aqui, pessoal, dúvidas, sugestões, já aconteceu com vocês? Deixa eu aproveitar e ouvir vocês um pouquinho. Vocês são milionários, já nem se preocupam mais, já nem tem dinheiro no saldo, falar, tá tudo certo lá dentro? Como é que estão para vocês? Como é que está para vocês aí? Sentem que hoje vocês têm serviço mais personalizado? Oi, Alisson, diga lá, cara. Você acha que daqui a tempos vindouros, né? Você acha que o curso de administração ele vai abordar mais a questão tecnológica ou não? Pô, cara, boa pergunta. Assim, eu posso responder daquilo que eu acho, daquilo que eu espero. São perspectivas diferentes. Essa pergunta é muito boa. Por quê? Vou te dar um exemplo que eu passei. Na época que eu fazia o doutorado, eu fiz doutorado na faculdade aqui em São Paulo. E me chamava muita atenção que as provas de seleção das empresas era a partir de um caso real. Então, imagina o seguinte. Você sentava, que eu podia acompanhar isso, que eu achava muito legal. O pessoal pegava o pessoal do curso de administração e falava o seguinte, ó, tá aqui uma base de dados, você vai analisar e tomar uma decisão. Você fala, caramba, será que onde eu aprendi isso no meu curso? Porque geralmente o pessoal fala, né, que quem faz administração, por exemplo, é o pessoal que não gosta muito de conta. Hoje não é mais uma escolha, porque há uma integração. O grande desafio, Alisson, essa pergunta é legal para a gente poder discutir isso, cara, que eu vejo assim, é como que a gente vai colocar isso pensando na perspectiva de tomada de decisão, para que o curso não vire tecnicista. Ou seja, não é só a ferramenta, mas como que a ferramenta vai gerenciar. E aí, novamente, complementando a tua boa pergunta, é assim, ó, qual que é o desafio que eu vejo hoje, não só para vocês que estão como alunos, mas para mim também como professor, é buscar o equilíbrio, né? Se não me engano, a Ana, né, que trabalha na área de pessoas, que a gente conversou no início, que é uma lógica de conseguir equilibrar hard e soft skill. De maneira geral, a administração, por trabalhar com comportamento, trabalhar com comportamento organizacional, comportamento humano e outras áreas, de alguma forma, por assim dizer, a gente consegue equilibrar e discutir psicologia. Então, a perspectiva soft consegue tangenciar um pouco, e a gente tem que agora, para competir um pouco mais com a área de tecnologia, com essa área de IA, a gente tem que ir um pouco para a lógica de hard para entender o processo. Por que isso? Aí eu vou entrar no que eu espero. Algo que tem me chamado bastante atenção, eu tenho comentado isso com alguns colegas, como grande parte das pessoas que usam a inteligência artificial entendem a superficialidade. Por que eu digo superficialidade? A gente não entende aquilo que nós estamos fazendo, e isso é um problema, porque a gente acaba tendo muito mais dificuldade de compreender quais são os riscos. Quando eu estou usando o ChatGPT, eu não sei como as informações são geradas, eu não sei como que essas informações, de alguma forma, precisam ser filtradas, eu estou colocando muito poder na mão de alguém que está formando o meu conhecimento. Então, entender de maneira mais profunda o processo, eu acho que é o desafio agora. Isso também está muito ligado ao perfil de carreira. Tá? Por que eu digo perfil de carreira? Por mais que a gente não queira trabalhar com tecnologia, eu não gosto disso, só que a tecnologia, ela não é uma opção de entrar na nossa vida. 2 exemplos rápidos, ó. Primeiro, acredito que os pais de vocês, provavelmente, as pessoas mais velhas que estão ao redor de vocês, pessoas de maior idade, não achavam que eu consegui comprar tantas coisas pela internet quanto consegue comprar agora. Tem uma mudança. Por outro lado, vocês hoje não conseguem ver, ou não faz sentido alguém ir até um banco. Mas como é que nós, enquanto gestores, como é que a gente está formando, acho que é uma discussão nesse sentido técnica. Concordo, o Vinícius colocou aqui no chat que deveria, mas aí a minha preocupação é que dose do que a gente vai colocar. Mas eu não vejo hoje mais como separar, não. Oi, Carlos, se te levantar da mão, fica à vontade.
Oi, Ricardo, tudo bem? Opa, joia. Só para lembrar da questão, né, que essa pergunta foi muito interessante, porque a gente está aqui bem no momento de revisão de projeto pedagógico do curso. E a gente, então, está trabalhando bastante com as novas diretrizes curriculares nacionais do curso de administração. E essas coisas todas que você falou agora são competências previstas já, né, nessas novas diretrizes. E isso é muito bom, porque vai forçar os cursos, de modo geral, a preparar uma forma de trabalhar essas competências junto aos alunos. Até vou colocar no chat aqui duas dessas competências que são bem isso que você falou aí, tá no chat. É isso aí, obrigada. Nada, obrigado a você. E é bacana, né, pessoal, até pegando a pergunta, a comentário da professora Carla, que a gente acaba tendo, não talvez, mas com muita certeza, um desafio que é como é que vocês, que estão sendo formados, como é que vocês vão levar a tecnologia para o dia a dia de vocês. Então, acaba não sendo uma grande escolha nesse sentido. Tá? Mas essa é só a minha visão, e aí se vocês pegarem, depois façam um exercício, entrem na grade de universidades que vocês entendem que são referência e vejam o que eles estão estudando. Tem disciplina de programação, tem disciplina de lógica forte, tem disciplina de tecnologia, aplicabilidade, e a gente precisa fazer isso. E a administração faz isso muito bem por meio de estudo de caso, né? Então, forma da gente conseguir trazer isso um pouco para a realidade, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal, nesse sentido? Fique à vontade. Ó, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como é que tudo isso aqui pode ficar amarrado. Tem só mais 8 minutos aqui. Como é que a inteligência artificial pode interferir ou alterar esse processo como um todo? Imagina o seguinte. Eu falei para vocês até agora de várias e várias ferramentas e falei para vocês agora também de vários ambientes em que eu posso coletar dados. Então, imagina o seguinte. O que o gestor precisa fazer? Né? Se vocês pegarem marketing, por exemplo, eu tenho que gerar valor para os acionistas. Tá, beleza. Então, eu tenho que fazer com que as pessoas reconheçam o valor, e uma das formas, uma das dimensões é o valor financeiro. Imagina o seguinte, eu preciso cada vez mais conseguir entender o que o meu consumidor está querendo. Tá? E aí eu vou abrir só um parênteses, não é a discussão que eu vou trazer, mas isso tem que me chamar bastante atenção. A gente precisa começar cada vez mais a discutir na formação da administração a perspectiva que nem tudo visa lucro, mas impacto social, que é uma outra dimensão, que é uma outra discussão. Na minha formação, por exemplo, eu nunca ouvi falar que as ações das quais eu faço para a administração não é para uma empresa rentabilizar mais, mas ela pode ter impacto social, que eu acho que é uma dimensão que a gente precisa discutir um pouco mais nesse sentido. Mas veja, então, um consumidor que vocês estão vendo aqui na tela, por exemplo, quais são os desafios que ela passa a ter? Eu espero que eu consiga ter as informações anteriores. Tá, vamos pensar em exemplo tangível. Quando você vai em uma rede de drogarias como a Drogasil, você vai pegar seu CPF, você vai até o caixa e vai soltar para você uma lista de recomendação de produto. Se vocês repararem, nem sempre aquela lista que você pega, por exemplo, na Drogasil, são de produtos que você já comprou, mas são de categorias que você já comprou. Então, eu estou tentando dar alternativas, incentivos comerciais para que você troque ou que você experimente outras marcas. Ótimo. Porque eu entendi que você comprou uma categoria e eu preciso recomendar o próximo. Lembra que eu falei de aprendizado de máquina? Ele comprou alguma coisa. Se ele compra o outro que eu estou recomendando, quer dizer que eu acertei. Então, eu espero que a próxima vez eu vou conseguir recomendar um produto que ele também entenda que é melhor para ele. Aonde que isso vai direcionar? Para que, de alguma forma, e aí vamos levar até para uma lógica, né, dos indicadores da ODS, da ONU e tal, é uma discussão de buscar pela sustentabilidade do processo. Aonde que a inteligência artificial vai impactar muito? Cada vez mais eu espero recomendar o uso consciente. Tanto que há na discussão, em diferentes áreas, a questão do conceito de minimalismo, uma série de outras dimensões. E isso eu vou esperar por usar a inteligência artificial, em que eu vou ser muito mais preciso na recomendação. Então, ao invés de eu te mandar vários inputs, ao invés de eu te mandar várias informações, eu vou te mandar só uma, mas eu vou conseguir entender muito mais o seu processo. Então, quando você entrar um e-commerce, eu vou tentar pensar na forma de automatizar o seu processo. Aonde que as grandes varejistas conseguem ter muita facilidade?
não só porque eu compro determinado produto, mas que eu fiz a busca nele. Então, a chance de recomendar certa, ela é muito maior. Aonde que está o processo? Se efetivamente, durante toda a etapa de coleta, se meu consumidor me deu autorização para coletar essa informação, que é a privacidade de dados, que é uma outra dimensão muito forte estudada dentro de inteligência artificial. Como eu fiz a pergunta no início, por que algumas plataformas, eu dei exemplo de 3, né? O Bing, o Bird e o Google ChatGPT. Por que elas têm muitos questionamentos? Ainda não é claro qual efetivamente tem sido a origem dos dados. E como vocês falaram, poxa, mas se eu coloco dado da minha empresa, como é que ela efetivamente vai usar essa informação? Então, isso pode ser realmente um grande desafio, mas a inteligência artificial consegue entender e fazer uma previsão muito melhor. E aí vocês podem perguntar, aonde que tudo isso vai parar? Basicamente, o que acaba sendo estudado, se a gente fosse pensar aqui no que deve acontecer, mas basicamente é o seguinte, eu vou pensar primeiro que há uma inteligência artificial geral, grande parte do que nós hoje estamos usando numa perspectiva de ChatGPT, isso já tem algoritmo há muito tempo, só que agora está muito mais popular. Quem trabalha com essa tecnologia, quem gosta de tecnologia, isso já acontece há muito tempo, só que isso está criando escala. Então, vocês devem ter visto na internet a quantidade de pessoas hoje, passando de milhões de usuários. O ChatGPT, com certeza, está entre os primeiros, porque, obviamente, tem essa interação, essa facilidade. Por quê? Lembra que eu falei no início de UX, experiência do usuário? Eu vou pensar como usuário, eu não quero estar apertando muita coisa. Eu quero perguntar, o que é isso? Eu quero a resposta. Isso tende a cada vez ficar mais fácil. Uma lógica de inteligência artificial na perspectiva mais quântica, que aí tem uma série de derivações, é tentar levar um pouco mais o que nós, seres humanos, fazemos, esse discernimento, eu vou levar esse discernimento cada vez mais para dentro do algoritmo. Por que hoje, de alguma forma, como eu mencionei, quando eu falei para vocês da COP, por que, ao meu ver, ainda tem um caminho a ser percorrido? Porque ela não consegue entender a questão emocional do processo ainda. Ela vai entender com o processo. Mas se eu não tivesse tido, por exemplo, a pandemia, ela não ia saber como é que o ser humano comporta em momentos daquilo, por exemplo. Então, é esse momento. E o outro, nos caminhos que se quer tentar prever a lógica, e a autônoma, que vocês já devem ter visto, alguns vídeos na internet tem bastante disso, é quando a própria máquina aprende a resolver esses problemas sozinha. Então, ela cria o seu próprio idioma, ela cria suas próprias tarefas para conseguir efetivamente se operacionalizar. Necessariamente, se a gente fosse direcionar para uma perspectiva do que eu conversei com vocês até aqui, que talvez faça um pouco mais de sentido para vocês trabalhar isso dentro da administração, é pensar efetivamente como que vocês, novamente, não pensem, uma humilde sugestão, não pensem apenas na lógica de tecnologia. O nosso diferencial enquanto gestor, o nosso diferencial, quando eu começo a pensar na contribuição que eu tenho, é na contribuição de negócio, de valor. E aí, com toda certeza, eu tenho uma contribuição muito maior de todo o processo. Porque a gente consegue enxergar como é que vai chegar lá no final, tá? A Carla Caroline, trabalha de design gráfico e marketing digital. Fala sobre experiência, relacionamento com o usuário, como é que é a questão de humanização da comunicação. Perfeito. Primeiro, Carla, que eu tenho visto tem acontecido, chamada de antropomorfização das marcas. Cada vez mais, isso você está acontecendo bastante em aeroporto, está acontecendo bastante no chatbot, por exemplo, esses assistentes virtuais que vocês falaram. Ao invés de ter uma máquina, você caracteriza isso como pessoas. Magalu, por exemplo, as marcas começam a fazer isso. Carrefour tem isso também. É uma forma de você humanizar essa comunicação. Por que de alguma forma, o próprio Nubank fez isso muito bem? Porque ele não queria um padrão. Ele queria uma interação, um relacionamento muito mais humano nesse processo. Mas como é que a IA pode ajudar? Aprendizado de máquina. Eu faço um texto, você interage, eu aprendi. Vou tentar criar mais naquela linha. Então, essa, obviamente, é um dos caminhos. Lembra que eu falei para vocês de generativa? Ela aprende ontem, gera o próximo. Deu certo, ele vai gerando uma lógica. E esse fio desse condutor que está sendo trabalhado
necessariamente ele está aprendendo muito mais como forma de eu conseguir, até certo ponto, né, operacionalizar a entrega de valor para o meu cliente. O que mais, pessoal? Acho que minha câmera deu... Vocês estão me vendo? Minha câmera aqui acho que apagou. Estamos. Então, beleza. Minha câmera deu tilt aqui. A professora Carla está dizendo que era para o robô. Exatamente, o robô para falar com pessoas, exatamente. Já tem um script previamente programado, tá? Bem, pessoal, olha, agradeço muito, peço desculpas a vocês aí pelos transtornos técnicos causados aqui ao longo da conversa, tá? Eu não vou estourar o tempo de vocês, vocês têm outros eventos ainda, mas novamente reforçar o agradecimento, espero de alguma forma ter contribuído com vocês aí na discussão, tá? Isso aqui é um baita de um mundo, passei para vocês aí os meus contatos, se quiserem conversar um pouco mais, pedir algum material, será um prazer compartilhar com vocês, tá? Adoro falar com a administração, com os cursos correlatos, que é uma área que a gente tem que ver como é que nós vamos incorporar tecnologia no processo, tá? Então, pessoal, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, eu fico à disposição. Qualquer coisa a gente vai conversando aí, tá bom, pessoal? Bom evento aí para vocês, aproveitem, eu fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Maria Clara. Tchau, tchau. Certo? Então, assim, nós finalizamos mais um workshop e agradecemos ao ministrante Ricardo Limonge pela participação na 11ª CADM. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas, para aqueles que permaneceram 75% do tempo no workshop. Lembrando também que mais tarde teremos mais atividades da CADM. E agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Dex Company, Cari Alimentos, Eventos, Locações, Mobiliário para Eventos e Patrícia Guerra Fotografias. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.